Ressurreição. Capítulo 17. Sacrifício. A situação das duas moças demandava um termo. Raquel foi a primeira que resolveu deixar completamente o campo, tinha no seu restabelecimento uma excelente razão para regressar à casa. Lívia compreendeu a intenção da amiga quando esta lhe comunicou a sua resolução. Era tão simples e tocante o sacrifício, que a viúva não resistiu a um impulso generoso. Respondeu-lhe com um beijo. O beijo era de admiração, Raquel acreditou fosse de agradecimento, e sorriu com tristeza. Ficou assentado que Raquel iria no domingo próximo, e nesse sentido foi avisado o coronel. Estavam ainda no dia seguinte ao do episódio do menino. Nenhuma das suas circunstâncias esquecera ao médico. A esquivança de Raquel continuava a preocupar-lhe. O espírito, não menos que a infundada suspeita que nutria a respeito da viúva. Era meado do mês de dezembro. A data do casamento estava próxima. Tudo exigia um desenlace a tempo. Não tardou que o médico descobrisse os sentimentos que a filha do coronel nutria a seu respeito. Surpreendeu-a perto de uma janela interior, a beijar uma página de um álbum de retratos. Aproximou-se cauteloso, lançou os olhos à página e viu nela o seu próprio retrato. A descoberta fê-lo sorrir. Seria aquilo a razão da mudança que notara nela? Nesse caso sabia já da afeição que o ligava à viúva, talvez do projetado casamento. Era possível também que a volta dela à casa de seus pais não tivesse outro motivo. Por mais isento que seja o espírito de um homem, é raro que o não lisonjeie uma afeição assim, medrosa e silenciosa, nascida e vivida na soledade da alma. Félix sentiu primeiro essa impressão de egoísmo. Veio depois outro sentimento melhor, o de uma respeitosa admiração. Seu pensamento entrou a conjeturar a data daquele singular amor, à proporção que se internava nos dias do passado, ia combinando uma série de episódios esparsos, aparentemente vagos, agora significativos e eloquentes. Não era recente a afeição dela, era talvez anterior à sua enfermidade. Chegará o sábado, véspera da partida de Raquel. Era de noite. Félix estava em casa da viúva, e ambos, e Raquel, e até Viana todos pareciam preocupados e tristes. O médico olhava para a filha do coronel, sem reparar que os olhos de Lívia seguiam os seus e como que buscavam ler por eles os sentimentos do coração. Raquel esquivava-se às atenções do médico. Em certa ocasião, porém, achando-se Félix mais afastado, aproximou-se dele com um livro. Já leu este romance? Perguntou ela. Deixe ver, disse Félix, convidando-a com um gesto a sentar-se. Raquel não se sentou, estendeu-lhe o livro, e olhou com insistência para o médico. Félix pegou no livro e consultou a primeira página, ia voltar distraidamente a segunda, quando lhe caiu nos joelhos um papelinho dobrado. Raquel voltou assustada a cabeça para lado de Lívia, que de pé, junto do piano, tirava notas soltas do teclado, sem olhar para o grupo. Raquel fez ao médico um sinal de silêncio e afastou-se dele. Félix guardou o papel no bolso. Quase uma criança, ia ele pensando quando se retirava para casa depois do chá. Quando ali chegou, não se deu ao trabalho de tirar o chapéu. Abriu a carta logo na sala. Dizia a carta: pela memória de sua mãe, não seja cruel. Lívia ama-o muito. Não a faça morrer, que seria um pecado. Félix esfregou os olhos e releu o bilhete. Não havia negá-lo, a letra era de Raquel e o conteúdo era uma súplica a favor da rival. Não sorria o médico, estava atônito. A verdade, tão inverossímil desta vez, metia-se-lhe pelos olhos, singela, eloquente, espontânea. Espontânea seria? Félix fez essa pergunta a si mesmo, e afirmativamente lhe respondeu. Não atribuía à viúva tamanha influência, nem à donzela tamanha submissão, que uma inspirasse e a outra escrevesse aquela carta. A coisa pareceu-lhe o que realmente era, um sacrifício de Raquel.
Félix não era homem de grandes expansões, mas, se Raquel estivesse diante dele naquela ocasião, era capaz de cair-lhe aos pés. Abafar uma afeição silenciosa, a primeira talvez, para pedir a felicidade de outra mulher, era abnegação rara, que o surpreendia. A ação de Raquel fez-lhe esquecer por algum tempo a viúva, objeto da carta que acabava de ler. Raquel não afirmaria tão claramente os sentimentos da amiga, se não tivesse plena certeza deles. Como conciliaria, entretanto, a afirmação de hoje com a suspeita de ontem? A mesma Raquel lhe insinuara diversa inclinação da viúva. Naturalmente reconhecera o contrário. A ideia da reabilitação de Lívia para logo dominou o espírito de Félix. Seu amor existia no mesmo estado de força e vício, fácil de desmaiar, não era menos fácil de se restabelecer. No dia seguinte parecia desfeita a nuvem que por alguns dias o abafara. Foi à casa da viúva, era 13h. Tinha curiosidade de encarar a filha do coronel. Achou-a tão alegre e travessa como era dantes. Era assim aparentemente, os olhos estranhos não viam a mágoa interior encoberta que lhe roía o coração. Seu infortúnio tinha pudor. Ao médico era impossível encobrir esse estado. A tocante generosidade da Moca fez-lhe bem ao coração. Teve ele a delicadeza de não tratar a viúva por modo que magoasse a donzela, mas, tão outro se mostrava do que fora até então, que a viúva não pôde resistir-lhe, e aquele dia foi muito menos triste que os outros. As travessuras de Luís faziam coro com as de Raquel. A porta da sala estava aberta. Luís desceu os degraus que comunicavam da sala com o jardim, na ocasião em que Lívia fechava uma pulseira de Raquel. Quando a viúva deu por falta do filho, correu à porta. O menino corria na direção da porta da rua. A mãe desceu atrás dele. Raquel ia descer também, Félix pegou-lhe na mão. A moça estremeceu toda, afoguearam-se-lhe as faces, e ela balbuciou. Leu a minha carta? Li, respondeu Félix cravando nela um olhar que era um tempo de simpatia e de pena. Li, e não sei se deva crer o que lá me diz. É a verdade. Mas então supõe que ela o ama, afirmo-lhe. E que eu a amo também? Perguntou com hesitação. Isso, creio, assentiu Raquel, abaixando os olhos. Félix calou-se. Decorreram 2 ou 3 minutos de silêncio. Raquel continha com dificuldade os movimentos do coração. Preferia estar a 100 léguas dali, mas lembrava-se da outra e isso lhe dava ânimo. O médico foi o primeiro que falou. Como sabe que ela me ama? Sei, respondeu Raquel sorrindo com afetação, e é quanto basta. Demais, nenhuma moça escreveria semelhante carta a um homem se não tivesse certeza do que afirmava. Só lhe peço uma coisa, destrua essa carta. Nada vale, mas eu não quisera que a conservasse. Lívia aproximava-se, sentiram passos na escada de pedra. Raquel correu à porta, enquanto Félix tirava a carteira do bolso, e procurava o bilhete de Raquel. Foi nessa ocasião que o coronel e a esposa chegaram. As 2 moças desceram a recebe-los. Félix desceu também e caminhou a alguns passos de distância, com o coração dividido entre o amor de Lívia e a admiração de Raquel. Os pais da moça jantaram nas laranjeiras. Lívia acompanhou depois toda a família à cidade. Na ocasião de se despedir do médico, a filha do coronel sentiu que as forças lhe iam faltando. Reagiu, porém sobre si mesma, e sem olhar para ele, estendeu-lhe a mão, que o médico respeitosamente apertou. Ao voltar-lhe as costas um suspiro lhe saiu do peito, partirá-se o último vínculo da esperança.